Então, bom dia para todos. Nós estamos aqui dentro do conjunto de programações do Setembro Amarelo para falar de um tema super importante, que é a questão da prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo é exatamente uma ocasião que foi instituída aí por toda uma iniciativa dentro da área da psiquiatria, da psicologia e da área da saúde, no sentido de abraçar essas ações para a prevenção do suicídio. Isso por quê? Então, naturalmente tem uma razão muito importante, o fato de que as taxas de suicídio no país, tal como um fenômeno mundial, como vem acontecendo em outros locais também, tem aumentado. E tem aumentado especialmente para dois grupos de faixas etárias, que são de 15 a 35 anos, o adolescente, o jovem adulto, e entre os idosos, 70 a 75 anos, essas taxas começam a subir muitíssimo. Tá? É um fenômeno social complexo relacionado com, na parte dos idosos, a gente sabe, com o envelhecimento, com o da nossa população, com a inversão demográfica que a gente tem vivido, mas é verdade que o suicídio em si, não só essa questão do envelhecimento da população explica, mas há uma série de fatores psicossociais, fatores de saúde, ligados à assistência também, que são importantes para a gente entender essa alta nessas taxas, né? Então, primeiro eu queria dizer que nós vamos utilizar um material como base, um relatório do Supremis, que foi todo um levantamento que a Organização Mundial de Saúde fez e que gerou um documento de orientação para que os profissionais da área de saúde, especialmente aqueles que trabalham com atenção básica de saúde, pudessem se equipar e entender esse fenômeno de modo a produzir ações de prevenção. A gente sabe que na área de capacitação, de formação de pessoal, os profissionais de saúde ainda deixam muito a desejar no sentido de não ter um devido preparo para identificar o risco de suicídio, acompanhar o paciente com ideação suicida ou com tentativas e encaminhar e dar o acolhimento, a assistência de qualidade. E esse é um gargalo, essa é uma questão muito importante, que nós precisamos trabalhar dentro das universidades, dentro dos centros de formação, para melhorar a capacitação do nosso pessoal. Mesmo porque, embora o suicídio seja um fenômeno tão pungente, tão doloroso, que impacta a sociedade de uma maneira tão intensa e fatal, né? Porque muitas das tentativas resultam em atos fatais no suicídio em si, a gente entende e corroborados, inclusive, por documentos da Organização Mundial de Saúde, que nos ajudam a entender que o suicídio é prevenível. Mais de 90% dos casos podem ser prevenidos se a gente tiver uma qualidade na assistência, na detecção e no acompanhamento desses pacientes. Então, é muito importante a gente olhar para essa questão com seriedade e identificar, né? Bem, a gente falou aqui que o suicídio é um fenômeno de alta complexidade, é multifatorial. Significa que não tem uma causa única e final que explique o suicídio. A gente nunca pode dizer esse sujeito se matou por causa disso. Não, esse disso que a gente fala normalmente tem a ver com um gatilho disparador. E esse disso é apenas uma contingência ali na vida do sujeito que disparou o ato fatal, mas que a gente precisa entender que existem uma série de outros fatores que são
de importância fundamental e que já vinham sendo gestados na história de vida, nas vivências desse sujeito, na sua saúde, na construção dos cuidados de saúde, que são muito importantes para a gente entender o suicídio. Então, nada da gente querer reduzir as causas do suicídio a uma circunstância ali, né? Que normalmente é apenas um gatilho disparador. Porque as causas, elas são sempre fatores múltiplos, em conjunção, em que um reforça o outro, um potencializa o outro, até criar-se um cenário favorável para a ocorrência do suicídio. Então, isso é muito importante. E esses fatores, eles dizem respeito a uma complexa interação entre aspectos biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, socioeconômicos, culturais, ambientais, né, como o acesso a meios, etc. E isso é muito importante a gente, então, entender. Primeiro, que o suicídio é um fenômeno complexo. Segundo, que não se pode falar em uma causa única. E terceiro, que é um evento que, embora seja muito doloroso, pode ser prevenido. E isso é importantíssimo, né? Algo que pode ser prevenido significa que nós podemos, sim, desenvolver ações importantes para a diminuição dessas taxas. E é isso que a gente busca. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu que até aí 2025, 2030, né, nas próximas décadas, a gente tem que abaixar muito as taxas, essas altas taxas que têm ocorrido, né? E aí, nesse sentido, a gente pode pensar, bom, nós temos uma rede de assistência à saúde mental que é muito precária no nosso estado. A gente sabe que a gente está muito atrasado em termos da assistência ao portador de sofrimento psíquico, aos sujeitos com transtornos mentais e aos sujeitos que fazem tentativas de suicídio. A gente não tem nenhum serviço especializado e a gente tem alguns órgãos de referência que funcionam com muita precariedade, porque tem uma cobertura de uma população enorme e não dá conta. Então, nós precisamos avançar muito em termos de implementação de políticas públicas, políticas que já existem, inclusive, e que são boas no seu desenho, na sua propositura, mas que precisam ser efetivamente implementadas. Enquanto isso não acontece plenamente, aí a gente precisa pensar, bom, mas então quem é o responsável em cuidar desses sujeitos que fazem tentativas suicidas, que têm ideação suicida, que pensam em tirar a própria vida? Quem é que cuida? E aí a gente tem que ter muita clareza em entender que quem cuida somos nós. Eu sou o principal ator na minha esfera de ação, na minha rede de relacionamentos, para identificar, acolher, cuidar, acompanhar, incentivar ao cuidado médico, profissional, especializado. Então, isso é muito importante a gente ter claro. O suicídio também está ligado a várias áreas de intervenção. É educação, a escola não tem nada a ver com isso? Claro que tem. A escola, muitas vezes, é um ambiente muito adverso, em que o sujeito encontra muito estigma, muito preconceito, muita rejeição, né? Muitos maus tratos, e esse sujeito, então, começa a entrar num processo de adoecimento, de autonegligência, de autoesquecimento, e pode entrar num processo depressivo que resulte, sim, em tentativas e no ato fatal. Eu lembro de dados de pesquisa em que nós entrevistamos alguns jovens homossexuais que na sua infância tinham sofrido bullying, rejeição e até
sido caçoados por parte dos professores, quer dizer, aqueles sujeitos que são formadores, aqueles sujeitos que são cuidadores dos jovens em vulnerabilidade e em formação, eles estavam causando danos a esses mesmos jovens, né? Através de uma atitude negligente, rejeitadora, com pouco caso, com atos de assédio e humilhação. Então a gente tem que ter muito claro que nós da educação, da saúde, mas também da segurança, da assistência social, essas áreas todas estão implicadas na identificação, no acompanhamento, no acolhimento, nos bons tratos, ao invés dos maus tratos, ao jovem, ao adulto que eventualmente, enfim, ao sujeito que eventualmente tenha ideias suicidas, ideação suicida, ou que tenha feito algum tipo de tentativa, né? Então, isso é muito importante. Mas, sobretudo, a gente cuida e precisa fazer a prevenção através de aumentar a percepção do fenômeno e disseminar informação apropriada, que é o que nós estamos fazendo agora, no Setembro Amarelo, né? Nos debruçando sobre essa questão, pensando o que as pesquisas nos mostram e sobre as melhores práticas, aquilo que devemos fazer na assistência à saúde. Agora, dentro desse conjunto de atores, que envolve todos nós, como a gente falou, existem os profissionais da atenção básica, que são a linha de frente, que estão ali com o pé nas comunidades, interagindo com as famílias, observando, fazendo anotações, acompanhando agravos em saúde, aplicando os programas federais, né? Então, esses profissionais, com certeza, eles têm uma proximidade muito importante dos sujeitos e são, vamos dizer assim, a porta de entrada à assistência à saúde são elementos fundamentais para identificar casos de risco e para acompanhar e encaminhar, né? Mesmo porque a gente entende que a saúde mental, ela tem que ser transversal. Ela não pode ser algo setorizado, que só alguns agentes têm a ver com isso. Não. Saúde mental tem que estar na atenção básica, na média, na alta complexidade, em todos os cantos, no hospital geral, nos leitos psiquiátricos reservados para tal. E sendo assim, todos os profissionais estão implicados e devem se comprometer com assistência à saúde mental. Agora, é claro que a gente sabe que o suicídio, ele tem algumas, vamos dizer assim, alguns elementos recorrentes. Se a gente começar a observar os casos, acompanhar diversos casos, a gente vai ver, por exemplo, que os riscos estão concentrados em determinados grupos de pessoas, né? Em pacientes psiquiátricos, normalmente, o risco é maior. E para que tipos de diagnósticos, que tipos de sofrimento psíquico ou patologias? Bom, primeiro de tudo, em termos de ocorrência, de frequência de ocorrências, mais altas taxas de ocorrência acontecem em pacientes depressivos. Então, a depressão é um elemento muito importante de ser diagnosticada, avaliada seu nível, avaliado o risco para o suicídio e acompanhada, porque a depressão, nós sabemos, ela dificilmente é de curta duração, ela pode ter um médio ou longo prazo que vai exigir um acompanhamento até que o paciente se recupere e saia do seu risco maior. Então, a depressão, em suas várias formas, tem que ser sempre um ponto focal, de grande atenção para a gente. Mas também aqueles sujeitos que têm algum distúrbio de personalidade, uma bipolaridade, um borderline, com características antissociais, com traços de impulsividade ou agressividade, com alterações muito fortes de humor, como acontece na bipolaridade. Esses também, que têm transtorno de personalidade, a gente tem que ter uma atenção especial, né? Que são
doenças já bem caracterizadas, inclusive, e que têm uma terapêutica adequada para acompanhamento, para tratamento, para ir recuperando a sua saúde. Mas a gente sabe que um dos elementos também fundamentais, fatores fundamentais para a gente entender o risco ao suicídio, é a questão do alcoolismo, né? O uso, o abuso pesado de substância, especialmente em adolescentes. E nessa área dos transtornos mentais, também o paciente portador de esquizofrenia ou de transtorno mental orgânico. Nós vamos dar aqui uma ênfase maior a aqueles fatores que são, vamos dizer assim, mais importantes, mais comuns para explicar um pouco essa experiência das tentativas ou do suicídio, né? A gente falou na depressão como principal fator. E a gente precisa caracterizar. A depressão é um quadro que pode ser avaliado, porque existe um protocolo, existem algumas escalinhas que a gente pode estar fazendo um checklist. Se o sujeito nas últimas semanas teve de modo persistente diversos desses aspectos, a gente então vai fechando, vai configurando um quadro de depressão. E é bom o uso dessas escalas, como a escala de Beck e outras, que podem nos ajudar a trazer mais elementos diagnósticos, para fechar o diagnóstico com menos dúvida. Então, sentir-se triste durante a maior parte do dia, todos os dias, é um sinal. Perder o interesse em atividades rotineiras, especialmente aquelas atividades que davam prazer e que agora não estão mais tendo interesse do sujeito, nem dando prazer. Perder peso rapidamente, ou ganhar muito peso. Dormir demais ou de menos, acordar muito cedo, ter o sono interrompido várias vezes. Dormir demais ou de menos, a gente já falou, acabei de repetir. Sentir-se cansado, fraco o tempo todo. Perda de vitalidade, daquela energia. Sentir-se inútil, culpado e sem esperança. Veja que aí a gente já está falando do conteúdo do pensamento. Esse sujeito não só está com uma baixa da sua energia vital, transtornos em áreas importantes que envolvem a parte orgânica, sono e alimentação, mas ele também tem um conteúdo de pensamento negativista, pessimista, vê complicação em tudo, vê obstáculos em tudo, ou começa a se sentir mais irritado, perda de paciência facilmente, cansaço, né? E a dificuldade em concentrar-se, em tomar decisões, em lembrar de coisas que ele antes conseguia fazer. E ter como conteúdo de pensamento não só essa questão do pessimismo, do catastrofismo, né, de ver problemas em tudo, mas também ter pensamentos recorrentes de morte, de desejar a própria morte, de desejar sumir, não ser nada, escapar. Então, estes são sintomas comuns de depressão. E dessa depressão que a gente está falando aqui, que é a depressão suicida, que não é aquela depressão, tô triste hoje, aconteceu alguma coisa que me deixou de luto ou com tristeza, que é uma coisa normal na experiência de todos nós. Todos nós sofremos, todos nós enfrentamos angústia, ansiedade, tristeza, e é uma coisa eventual, pontual, que a gente vai solucionando, vai desenvolvendo estratégias para resolver. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de um humor rebaixado, de funções vitais comprometidas e de uma ideação negativista, né, e persistente. Agora, é muito difícil, às vezes, a gente fazer com que os sujeitos, primeiro, entendam que estão deprimidos ou que as próprias pessoas
compreendam, percebam quando um sujeito está deprimido. Por quê? Porque muitas das vezes você estar em depressão gera um constrangimento social, porque a gente está falando de uma experiência que tem uma representação social negativa. Então o sujeito reluta em admitir a sua depressão, né? E mesmo porque o meio social olha para essa experiência como um sinal de fraqueza, ou de vagabundagem, ou de um sujeito que é desinteressado mesmo, né? Um sujeito que é oposicionista, que enche a paciência de todo mundo. Então, o meio social reprime muito a identificação dos sinais da depressão como sinais importantes que envolvem uma doença e que envolvem o comprometimento da saúde. Além disso, as pessoas parecem, muitas vezes, estar tão familiarizados com esses sentimentos associados à depressão que deixam de ser capazes de reconhecer como uma doença. Ele é mal-humorado mesmo, ele é um cara chato, ele é assim mesmo, é baixo astral, puxa a gente para baixo, não sei o quê. Então a gente banaliza esses sintomas. E outra coisa, é difícil de diagnosticar a depressão, por quê? Porque muitas vezes vem associado a sintomas físicos que são queixas vagas. Muitas vezes o indivíduo ele traz como queixa principal, não a questão do humor rebaixado, mas ele traz as dores. Dói as costas, dói o braço, dói as articulações, tem uma cãibra aqui, passa para o outro lado, a dor está assim, irradia não sei das quantas. Quer dizer, são queixas vagas, são queixas, esse indivíduo poliqueixoso, tem várias queixas, que uma coisa não se articula a outra. Do ponto de vista médico, a anatomia não explica, a fisiologia não explica, o médico e os profissionais de saúde têm dificuldade em fechar ali um diagnóstico de onde é que vem essa dor, né? É uma dor assim meio assombração, que a gente não entende muito. Mas é uma dor real. É uma dor vivida na carne. Essa é uma dor que dói mesmo no corpo, além desse componente de tormento psíquico que o sujeito vive, pela sua tristeza, pela sua desesperança, pela sua prostração. Então, não é uma dor que a gente possa também negligenciar, né? E não identificar como algo relevante e importante. É importante, sim. O importante também a gente entender que a depressão é tratável. Que ótimo! Nós temos desenvolvido na área científica diversas opções farmacológicas e psicoterápicas bastante adequadas para lidar com sujeitos, mesmo aqueles de depressão persistente. Então, a depressão é tratável e, por isso, o suicídio pode ser prevenido. Pode ser prevenido. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 90% dos casos podem ser evitados desde que haja identificação, acompanhamento e intervenção profissional adequada. Isso é uma coisa muito importante, porque para que outra doença fatal, como é o suicídio, é fatal, né? Leva a vida de milhares de pessoas, para que outra doença fatal a gente tem uma possibilidade de prevenção em 90% dos casos. Quer dizer, é uma coisa tremenda o que a prevenção pode fazer, né? Agora, um dos aspectos psicossociais, um dos fatores ligados fortemente ao suicídio é o alcoolismo. Então, se estima que 1/3 dos casos de suicídio se relacionam diretamente com a dependência do álcool e até 10% das pessoas que consomem álcool de modo pesado, são alcoólatras, terminam a vida se matando. Então, esse é um fator muito importante, né? E no momento, muitas vezes, de casos de suicídio, a gente vai identificar que o sujeito estava
sob influência do álcool, especialmente, pode acontecer por outras drogas, mas o álcool é de longe a mais importante, né? Quem são esses sujeitos que se matam e que são consumidores pesados de álcool? Bom, esses sujeitos iniciaram o consumo muito jovem, consomem por períodos prolongados, altas quantidades de álcool, têm a saúde física bastante prejudicada, normalmente são sujeitos jovens, adolescentes e jovens, são pessoas que estão também com quadros de depressão, e daí é importante a gente pensar, depressão e alcoolismo é uma combinação explosiva, é uma combinação péssima para aumentar muitíssimo o risco de suicídio. Normalmente tem fatores ligados às relações interpessoais, à vida psíquica, emocional, então pessoas com relações pessoais perturbadas, com vidas caóticas, que sofrem perdas interpessoais recentes, por luto, por separações, por abandono, por divórcio, né? Então, e que têm um desempenho limitado no trabalho também, são pessoas de baixo rendimento no trabalho. Claro que a gente sabe que depressão vai alterar isso, alcoolismo vai alterar isso, e a própria vida psíquica, interpessoal, também tem impactos no rendimento. Mas então aí a gente pensa na confluência, olha, na conjunção de alguns fatores, a depressão, o alcoolismo, os problemas conflitivos nas relações afetivas e emocionais, né? Então, a presença conjunta entre depressão e alcoolismo em um indivíduo aumenta enormemente o risco de suicídio. E também a gente falou, então, como depressão está lá em cima, no alto, né? O fator psicossocial mais importante. O segundo fator, a questão da ingesta de álcool, ingesta abusiva. E agora a gente precisa pensar também nos transtornos mentais, especialmente a esquizofrenia, que é um dos transtornos mentais mais devastadores, mais incapacitantes e mais difíceis da família poder lidar, acompanhar, conviver. As estatísticas nos mostram que 10% dos pacientes esquizofrênicos acabam se matando, porque é um tipo de doença muito debilitante e que gera muito, muito sofrimento no sujeito, né? A esquizofrenia é aquela doença mental bem característica, né? Em que o sujeito tem transtornos, distúrbios na sua fala, no pensamento, apresenta alucinações auditivas, visuais, negligencia o próprio cuidado, tem um comportamento agitado, pode se tornar mais irritado ou não, né? E normalmente passa por mudanças drásticas de comportamento, de sentimento, com ideias estranhas, que assusta muito as pessoas, especialmente as pessoas da família, mas que assusta sobretudo os próprios pacientes, né? Que ficam assim com terror, né? De vivenciar esses sintomas, né? Que são muito impactantes. O aumento, portanto, do risco de suicídio é bastante expressivo. Esses sujeitos, de modo geral, são jovens, são solteiros, são homens desempregados. Estão em estágios iniciais da doença, esses sujeitos que se matam. Eles encontram-se deprimidos, propensos a recaídas frequentes, estão altamente instruídos, portanto, não está necessariamente ligada a uma baixa escolaridade, e são sujeitos paranoicos, que têm ideias de perseguição, que ficam cismados, que acham que estão sendo vigiados, olhados, controlados, etc. Ou seja, tem todo um sistema delirante, né, que estão vivendo, que gera uma convicção de que estão sendo vigiados, controlados, enfim, perseguidos, né? E isso é muito doloroso para esses sujeitos. A gente não pode imaginar o quanto isso é devastador, né?
e esses sujeitos estão mais com maior risco, né, de suicídio em que períodos? Bom, nos estágios iniciais da doença, onde ele está com impacto sobre o que ele está vivendo, que começou a acontecer com ele, está confuso em relação à doença, está perplexo, né? Está querendo se livrar daquilo rápido e começa a perceber que não, que a coisa não vai embora. Então esse sujeito tem alto risco de matar-se. Ou aquele sujeito que começa a se recuperar externamente, os sintomas parece que estão melhorando, tal, mas que ele tem pavor de recaídas e acha que isso pode acontecer a qualquer momento, ele fica muito vulnerável e temeroso. No início de uma recaída, quando eles acham que tinham superado o problema, mas que os sintomas retornam, e assim que recebem alta hospitalar, que saem de um sistema de vigilância, mas que eles se sentem desprotegidos. Então, esses momentos são muito críticos para o portador de esquizofrenia. E, portanto, eles devem, esses momentos, ter muita atenção da equipe de saúde e dos familiares, né? Em estar perto, em acompanhar, em realmente ficar de olho nesse paciente, em cuidar dele nesse momento de vulnerabilidade. Mas a gente sabe que não são só os transtornos mentais que geram altos riscos de suicídio. As doenças físicas também têm uma participação importante. O indivíduo portar uma doença física também aumenta o suicídio, mas não é qualquer doença física, não. São aquelas doenças que são mais incapacitantes, mais crônicas, degenerativas, persistentes, portanto, que envolvem quadros dolorosos e que são incapacitantes com perdas de função. Então, aí a gente tem algumas mais em vista, por exemplo, a epilepsia. A epilepsia, não tanto por ser tão incapacitante, exceto em quadros mais severos, mas porque ela aumenta a impulsividade. Né? Em certos momentos em que o sujeito está mais obnubilado, ele pode ter a perda, vamos dizer assim, do controle da sua impulsividade. Mas também o trauma medular craniano, o acidente vascular cerebral, que pode gerar paralisias, perdas de função, perda de autonomia. E isso é muito impactante na vida de sujeitos que viveram com pleno domínio, pleno controle da própria vida, do próprio corpo, da sua rotina diária. Então, esse momento em que o sujeito adoece e perde função e em quadros dolorosos, com certeza o risco de suicídio aumenta bastante. Nós estamos falando de doenças, falamos da epilepsia, falamos dos traumas, né, intracranianos, do acidente vascular, mas também doenças de longo prazo, com acompanhamento, com terapêuticas difíceis, como é a radioterapia, a quimioterapia. Então, estamos falando do câncer, né? Então, paciente terminal de câncer, com quadros dolorosos, já com a sua vida, sua saúde bem debilitada, estão em alto risco para o suicídio. Né? Ou pacientes que recebem o diagnóstico do câncer, ou quando o paciente está em quimioterapia, em que tem muitos mal-estares, o tratamento é muito aversivo a esse sujeito. Então ele pode ventilar em tirar a própria vida e pode realmente partir para o ato por sentir o tratamento, o acompanhamento em saúde como algo intolerável. Né? Mas também doenças que têm uma característica de muita rejeição, de muito estigma social, como é o caso do portador do HIV e AIDS. Aquela enfermidade em que o sujeito se vê com muita incerteza quanto ao seu futuro, como é o câncer também, né? Como é o AVC, enfim, em termos da recuperação, quer dizer,
questões, mas no HIV/AIDS, sobretudo a parte simbólica, em que o sujeito acha que vai morrer, que recebeu um atestado de óbito, né, junto com o diagnóstico de ser portador de HIV. Quer dizer, esse sujeito que recebe o diagnóstico e não tem um acompanhamento pós-teste, é deixado à própria sorte, recebe apenas uma orientação sobre os protocolos de medicação, o que ele vai precisar tomar, sem que ele seja acompanhado por uma escuta psicológica, que ele seja acompanhado por um profissional que vá pensar com ele a sua vida, ajudá-lo a adquirir perspectiva, ajudá-lo a entender que se ele aderir à medicação, ele vai viver com normalidade, ele vai poder trabalhar, estudar, casar, jogar futebol, estar com amigos, ele vai poder ter prazeres na vida. Porque o sujeito não se vê assim, né? Não se vê assim. Ele entende com aquele diagnóstico que ele está perdendo tudo. Então é muito importante ter uma pessoa, um profissional que o escute, que o ajude a repensar, a ressignificar essa sua experiência. Isso pode salvar vidas e normalmente é um dos principais fatores para o acompanhamento desses sujeitos, né, portadores de HIV/AIDS, né? Mas a gente sabe que outras condições crônicas que vão ao longo do tempo gerar sequelas importantes, elas também aumentam o risco de suicídio. O diabético em fase terminal, está cego, tem um pé diabético, fez uma amputação de membro. Quer dizer, esse sujeito está com quadros de dor, de perda de função. A esclerose múltipla, o indivíduo que vai perdendo a coordenação, a autonomia, né, física, enfim, várias outras doenças crônico-degenerativas, né, do corpo como um todo, ou cerebrovasculares, ou neurovasculares, e doenças sexuais transmitidas, como a gente já mencionou, né? O importante nessas doenças todas é que elas vão causar perda de função, quadros dolorosos e sem perspectivas de grande melhoria na qualidade de vida dos sujeitos. Quer dizer, aqueles quadros em que o sujeito vai percebendo o seguinte: o que me espera para o futuro? Não me espera uma melhoria, não adianta tanto eu me tratar, porque eu não vou conseguir recuperar as perdas que houve. E aí, então, a gente observa esse maior risco para o suicídio, né? Aumenta, então, em doenças crônicas e doenças dolorosas, né? Eu estava agorinha conversando com uma professora aqui da UEA, que trabalha no SECOM, que ela diz que acompanha alguns casos em que o paciente tem reações alérgicas à morfina. E é um portador é um caso terminal de câncer, em que a gente tem na morfina a única opção terapêutica para o paciente paliativo, para melhorar um pouquinho a qualidade de vida do sujeito, o sujeito sentir menos dor. E esse sujeito não pode tomar esse tipo ou outro analgésico. Então você imagina a situação dessa pessoa, né? Mas a gente tem que perceber também que, fora essas questões mais de cunho orgânico, né, físico, de doenças que as pessoas portam, e que são fatores, sim, que geram alto risco, existem alguns aspectos sociodemográficos interessantes que vão mostrar para a gente a presença de outros fatores fundamentais, né? Por exemplo, a gente sabe que os homens se matam mais, as mulheres cometem mais tentativas, tentam se matar mais, mas com meios menos letais, menos efetivos. Portanto, as mulheres fazem mais tentativas, mas os homens embora façam menos tentativas, se matam mais, porque usam meios mais letais, mais
violentos. E isso não é uma questão de preferência espúria, né? Quer dizer, isso não é algo aleatório. Isso tem a ver com gênero. Os homens se matam mais porque tem um fator social muito importante que determina essa maior taxa de mortalidade entre os homens, que é a questão do machismo. O machismo. Tem algumas situações sociais que os homens acham intoleráveis, que as mulheres acham menos. Por exemplo, uma traição conjugal. O cara foi traído. Para o homem machista, isso é uma dor imensa, é uma coisa insuportável, é algo que não pode ser integrada à sua identidade, não pode ser processada essa experiência. Porque o cara é machista, ele olha para a mulher como sua posse, ele tem a ideia de que se ela não for minha, não será de ninguém. Então, eu vou me matar, eu vou matá-la, né? E aí o feminicídio tem subido as taxas muitíssimo também. Mas então o homem processa algumas experiências da vida com muita dificuldade. A perda do emprego, por exemplo. A mulher processa essas experiências de forma melhor. Não que a mulher não sinta a dor de uma traição, mas a mulher dificilmente vai ou matar o parceiro ou se matar. Claro que isso acontece, mas essa não é a regra. Entre os homens é muito mais frequente acontecer. Devido ao machismo, porque o machismo vulnerabiliza a saúde do homem, não só para o suicídio, mas para outras doenças também. O homem quase não cuida da saúde, não faz prevenção, quando aparece no médico já tem estados agravados, de doenças que já estão muito avançadas, que têm menos possibilidades terapêuticas e, portanto, mais fatais. Então, o machismo vai vulnerabilizar a saúde do homem para várias morbidades, para vários agravos. Bom, a gente entende pelo machismo, por quê, né? Porque o homem, ele acha que não deve dar importância para a dor, que não deve ficar com fricote de muito cuidado da saúde, que prevenção deixa para lá, outras coisas vêm primeiro. Ele se autonegligencia, ele acha que não pode mostrar dor, preocupação, insegurança, ele tem que ser forte, ele tem que ser decidido, enfim. Ele tem uma série de valores, ele tem uma série de pautas sociais que a gente chama de masculinidade hegemônica, e ele se sente, quando ele não atende a essas normas, ele é taxado pelo meio onde ele vive de mariquinhas, ele não é um homem de verdade, etc. Então o homem está muito sob o cabresto, né, sob a escravidão desses valores e dessas normas que são impostas socialmente e que vão prejudicar muitíssimo a sua saúde. Então, homens têm que se cuidar mais. Se quiser prevenir doenças e prevenir o suicídio, nós devemos combater o machismo. A gente deve buscar relações mais igualitárias, mais equilibradas entre homens e mulheres, dar mais espaço para os nossos filhos, crianças, jovens, adolescentes, falarem o que estão sentindo, falar das suas emoções, cuidarem de si, privilegiar o autocuidado, a prevenção em saúde, mostrar que eles são merecedores e precisam disso, né? Esse aspecto também, além da questão de gênero e do machismo, conforme a gente está falando aqui, então tem aspectos, isso mostra que são aspectos sociais, aspectos que são forjados, que são criados na sociedade. As idades, de 15 a 35 anos, há um grande risco de morte por suicídio, e acima dos 75 anos também em idosos. As faixas etárias vão nos mostrar a confluência de fatores
psicossociais e orgânicos. Tanto aspectos da saúde impactam, especialmente na questão do idoso, como no adolescente, as questões identitárias, né? As dúvidas, toda a formação, a segurança, insegurança, o desejo de pertencer a grupos, né? As mentalidades dos jovens, né? Que algumas vezes também vulnerabilizam para suicídio. Então, as faixas etárias, a gente entender um pouquinho de psicologia de desenvolvimento e saber quais são os principais fatores que atuam em determinadas etapas do desenvolvimento é importante também para a gente poder melhorar no nosso olho clínico, na identificação de casos, né? Mas outro fator psicossocial interessante, aspecto sociodemográfico, né, que mostra as determinações sociais na saúde, é a questão do estado civil. A gente sabe que os divorciados, os viúvos, os solteiros, as pessoas sozinhas têm maior risco de morrer do que por suicídio, do que as pessoas casadas. Então, viver sozinhos ou separados são mais vulneráveis, os que estão vivendo nessa condição. O que significa que ter laços, cultivar relações, protege. A gente até brinca que casar, especialmente entre os homens, protege a saúde. Para várias morbidades, para vários agravos em saúde, mas também para o suicídio, né? E a gente entende um pouquinho por quê? Porque dentro da dinâmica familiar, a mãe cuida da saúde dos filhos, quando a mãe está presente. A esposa cuida da saúde do marido, marca o médico, acompanha, lembra, meu bem, você tem que se cuidar, tem que ir no médico, você já está mal há vários dias. Então, a presença de laços sociais, a presença de mulheres em volta, vai proteger a saúde também do homem. Claro que isso tem implicações ético-políticas que a gente também tem que pensar, né? Os homens têm que desenvolver maior autonomia para cuidar de si. Não pode ficar o tempo todo dependendo das mulheres, né? Exercendo funções maternas. Precisam crescer, amadurecer, ter autonomia no autocuidado. Mas também certas profissões, colegas, certas profissões também vulnerabilizam. Médicos, veterinários, farmacêuticos, químicos, agricultores, que têm acesso a meios, substâncias tóxicas, substâncias venenosas, lesivas à saúde, que podem ser usadas como instrumentos de autoaniquilação. O desemprego também impacta muito sobre o homem, não tanto o desemprego em si, mas a perda do emprego. O momento logo posterior à perda do emprego, em que o sujeito ainda não se estruturou, né? Esse sujeito tem mais risco de suicídio do que aquele sujeito que está desempregado, mas já faz bicos, já dá seu jeito, já está vivenciando isso e já, de alguma maneira, processou essa informação e se reorganizou, embora esteja desempregado. As migrações, que promovem a ruptura de vínculos sociais, a perda da rede de apoio social, vão gerar também maior vulnerabilidade, as migrações. Fatores ambientais, os estressores da vida, especialmente os estressores, quando algo é estressor, uma experiência impactante acontece, nos próximos 3 meses, o risco é alto. Que experiências são essas? De luto, discussões, brigas na família, rupturas, divórcios, perdas de pessoas importantes, né? A perda de amigos, de parentes importantes, né? A perda financeira também, né? Quando o indivíduo perde o emprego, perde o patrimônio, cai muito seu padrão de vida, nos meses logo posteriores o risco aumenta. Problemas financeiros, problemas no trabalho, assédio moral, né? Endividamento, né? Mudanças na sociedade, né?
mudanças imprevisíveis, também vergonha ou ameaça por processos, etc., sentimento de culpa por alguma coisa que tenha feito ou deixado de fazer, enfim. São todos elementos ambientais, estressores, que marcam a vida dos sujeitos que podem gerar ideação suicida e mesmo atos fatais, né? Mas também, dentro dos aspectos ambientais, fatores ambientais, a gente tem o acesso aos meios, né? O acesso aos meios. E também a exposição ao suicídio. As famílias em que há pessoas que se mataram, as pessoas daquela família têm maior risco, porque já tem referências dentro da vida familiar, da história familiar, né? O acesso aos meios é importante. Isso vai fazer com que, por exemplo, policiais, militares tenham maior acesso e, portanto, maior risco também de morte por suicídio. Então, acesso a meios, substâncias tóxicas, venenosas, armas, é bastante importante. O próprio planejamento urbano é um outro elemento ambiental que impacta sobre o suicídio. Cidades em que tem pontes, tem várias pontes. Cidades em que tem edifícios muito altos, com pouca segurança, sem umbrais, sem telas, né? Vão facilitar os meios para que os sujeitos se matem. E o estado mental do suicídio, do sujeito que se mata, é muito importante a gente ver quais são os elementos ligados ao estado mental. Um dos aspectos que mais chama atenção é a questão da ambivalência. Todo sujeito que está com ideação suicida, ele está elaborando essa questão. Às vezes ele quer se matar, às vezes ele não quer se matar. Às vezes as forças de vida ajudam ele a dar uma melhorada, a pensar, portanto, ele está em dúvida, ele está ambivalente. Isso é muito importante de ser aproveitado por nós para a gente fortalecer esse lado de ainda desejo de vida, de nascimento de uma nova perspectiva, de uma nova pauta mental. Mas esses sujeitos são ambivalentes, portanto, eles precisam de muito apoio emocional e precisam reforçar o seu desejo de viver, para que o risco diminua. Também a gente tem que ver o aspecto no estado mental da impulsividade. Especialmente entre os jovens, a impulsividade conta muito, porque muitas das vezes o sujeito não tinha um real desejo de morrer. Se a gente ajudasse ele a passar pela crise vivo, ele nunca mais iria tentar se matar depois. Mas naquele momento crítico em que ele estava no pêndulo, não só ele não teve assistência, mas ele estava impulsivo, encontrou os meios para efetivar o ato e, portanto, o ato fatal aconteceu. Mas não precisava ter acontecido, porque ele poderia ser acolhido, trabalhar as suas forças de vida, mudar a sua pauta mental. Então, esse desejo de se matar muitas vezes é transitório, e isso é muito típico do jovem. Não é tão típico do idoso, mas do jovem, impulsividade é um aspecto muito importante, né? E essa impulsividade muitas vezes é desencadeada por algum desgosto, alguma coisinha do dia a dia que não deu certo e que ele começa a se sentir ainda mais deprimido, mais desgostoso, enfim, né? E também outro aspecto da vida mental desses sujeitos, além da ambivalência, da impulsividade, é a rigidez de pensamento. São indivíduos que normalmente têm personalidades em que o pensamento é unifocal. Pensam de forma drástica, de forma rígida. Voltam sempre para as mesmas coisas. Voltam sempre para as mesmas ideias. Porque, de alguma maneira, é como se o pensamento fizesse um looping, voltasse. O pensamento é obsessivo.
há uma compulsão em si pensar de maneira negativista, de maneira autodestrutiva, né? Marcado pelo sentimento de não valer nada, de querer morrer, de querer fugir, de querer desaparecer, né? E isso é importante a gente ver na vida desses sujeitos, que quaisquer que sejam os problemas, os sentimentos e pensamentos tendem a ser os mesmos. Quer dizer, o sujeito responde da mesma maneira a problemas diferentes, em gravidades diferentes, em áreas diferentes. Então, a gente vê esse looping, essa recursividade do pensamento, que está muito ligada à forma, esse looping está muito ligado ao funcionamento neurofisiológico do cérebro. A gente sabe que há uma baixa de dopamina, de serotonina, de noradrenalina na depressão, e que essa baixa nesses mediadores químicos entre os neurônios vão dificultar a comunicação, a associação, a ativação de circuitos cerebrais mais amplos, da vivência, por exemplo, de circuitos ligados ao prazer, ao bem-estar. E por isso esse sujeito fica com seu pensamento também limitado e nesse looping, nessa recursividade, né? Os pensamentos são, portanto, de tristeza, de solidão, de desamparo, de falta de esperança, de sentir que está incomodando os outros, que só está dando problema, que as outras pessoas são mais felizes sem o sujeito. Pensamentos recorrentes. E que não se apoiam absolutamente na realidade. São pensamentos distorcidos, são pensamentos que estão dentro de um mundo mais de fantasia interno do sujeito, né? Então, como ajudar essa pessoa, né? E que a gente pode fazer, nós que somos da área da saúde, da educação ou da assistência? Bom, primeiro tem que pensar o seguinte: essas pessoas, quando elas começam a falar assim, e quando elas continuam a falar que está cansada da vida, que não tem mais razão para viver, não sei o que, elas são fortemente reprimidas. As outras pessoas começam a isolá-la, acham que ela é muito chata, ela é um saco, ninguém tem paciência para ouvir. E elas começam a ser isoladas e rejeitadas pelo meio ambiente. Por isso é muito importante a gente ter uma atitude acolhedora. Esse contato de olho no olho, de ouvir, de deixar a pessoa falar amplamente, sem censura, sem recriminação, é fundamental. É fundamental, né? E a gente pode conversar em qualquer lugar, acolher a pessoa e dar um tempo de qualidade para que ela fale. Não para a gente ficar falando e aconselhando e dizendo para ela o que ela deve fazer. Mas compreender, ouvir, usar expressões de respeito. Olha, eu imagino como você deve estar sofrendo. Se estivesse no seu lugar, eu provavelmente também me sentiria assim, né? Eu gostaria de ajudar você, eu estou aqui para você, para o que você precisar. É dar ouvidos, é validar, é entender que a experiência dela é legítima, porque é dela, porque é o sofrimento dela. Mesmo que você ache que isso que ela pensa e sente não se pauta na realidade vivida dela. Mas você tem que ir com muito respeito, com muita tranquilidade e com tempo de qualidade para ouvi-la e acolhê-la. Primeiro de tudo é isso. Ouvir pode salvar vidas. Em psicologia, a gente valoriza muito essa atitude da escuta respeitosa, da escuta empática, entrando na perspectiva do outro, para que ele se sinta compreendido, para que ele se sinta respeitado, ele não se sinta de novo sofrendo uma outra violência, né? Então, é preciso ter um lugar adequado, é preciso ter tempo para ouvir, é preciso ouvir efetivamente, né? E olha só o que a gente sabe da própria Organização Mundial
de saúde que conseguir esse contato e ouvir é por si só o maior passo para reduzir o nível de desespero suicida. Porque o nível de desespero suicida, ele não fica o tempo todo alto, ele oscila. Tem horas que ele está em cima, tem horas que ele está embaixo. Então a gente tem que ajudar o sujeito a passar pela onda de desespero, né? Passar vivo, para que ele possa se recuperar depois, ser tratado e estabilizar um pouco essa oscilação. E essa comunicação que a gente tem que ter com o sujeito, ela tem que ter algumas características. Tem que ouvir atentamente, ficar calmo, entender a pessoa, dar mensagens não verbais de acolhimento, olhar no olho, se voltar para o outro, né? Não mostrar desdém, não mostrar atos de desprestígio ou humilhação, expressar respeito pelas opiniões, não interromper, não questionar os valores da pessoa, conversar honestamente, com autenticidade, mostrar a preocupação, o cuidado, a afeição. Você é importante. Agora você não está conseguindo perceber isso, mas você é muito importante para mim, para a sua família, né? Você está agora num momento difícil, você está adoentado, mas você vai se recuperar. Pense nisso, guarde essa ideia, você é uma pessoa importante. Então, focalizar nos sentimentos da pessoa, né? Entender, compreender e aceitar a pessoa como ela está se sentindo, né? Ela que melhor pode dizer como se sente, né? E não se comunicar interrompendo ou ficando chocado, chorando, dizer que está muito ocupado, que agora não pode, ou tratar com impaciência, né? Ou submetendo a pessoa a situações de inferioridade. Não, porque pessoas como você pensam assim, não usar, não impor uma situação de inferioridade, não fazer perguntas indiscretas, nem comentários invasivos e pouco claros. Ouça com cordialidade. Trate com respeito, empatia com as emoções, cuidado com o sigilo. Todos esses aspectos são muito importantes para qualquer pessoa, mas especialmente entre os idosos, contam muito, né? Acolher, ouvir, cuidar do sigilo, proteger. Né? E como identificar uma pessoa sob o risco de suicídio? A gente já falou vários desses itens aí, que eu vou deixar com vocês, né? Anotado aí, na nossa apresentação. Para avaliar o sujeito, é muito importante a gente ver a questão do estado mental, como é que ele está, como é que anda a questão da ambivalência, como é que anda a questão da rigidez de pensamento. E, além de avaliar o estado mental, a gente também pensar se há um plano já desenhado, se ela já pensou num plano, se ela tem uma rede de apoio, ligações da família, amigos, grupos aos quais ela pertença. Isso é importante também para a gente abordar o sujeito. E é muito importante também, quando o indivíduo está assim muito depressivo, muito falando do desgosto da sua própria vida, a gente questionar diretamente. Você já pensou em pôr fim à sua vida? Você está pensando em matar-se? E isso a gente só consegue perguntar diretamente, de uma maneira respeitosa, acolhedora, quando a gente já estabeleceu um vínculo com esse sujeito, a gente ganhou a confiança para poder entrar nessa área sensível. Mas é importante perguntar diretamente, não ficar com rodeios, não ficar se esquivando do assunto, né? Que é uma coisa que todo mundo faz, mas que o profissional de saúde, profissional que quer ajudar, não deve se esquivar, deve perguntar. Então, chegue no assunto gradualmente e faça alguns questionamentos. Como que você se sente muito triste, desesperado, angustiado? Você sente que ninguém se preocupa com você? Você sente que a vida não vale mais a pena ser vivida? Algumas vezes você sente assim? Você sente que poderia, de repente, tirar a sua vida? Então, essas perguntas precisam ser feitas para a gente poder avaliar o risco. Né? E quando perguntar?
Quando ela sentir que está sendo acolhida, está confiando na relação com você, quando ela estiver confortável falando sobre outras coisas que ela pensa e sente, quando ela está falando de sentimentos negativos, de solidão, de desamparo, você então questiona, né? Para ver a questão do risco do suicídio. O que perguntar? Bom, primeiro você tem que saber se ela tem um plano, e por isso você tem que perguntar se ela tem um plano. Descobrir se a pessoa tem os meios, e aí você tem que perguntar se no ambiente onde ela está, se existem isso e aquilo. E descobrir se a pessoa tem uma data, se é uma coisa que ela tinha pensado de fazer rapidamente ou não. Se é só uma ideia que vem e volta, mas que ela ainda não tinha um plano elaborado, nem com data para acontecer. Essas questões parecem ser esquisitas, né, para a gente perguntar, mas elas são questões muito importantes. Então, a gente tem que perguntar de uma maneira respeitosa, preocupada, mostrando cuidado e compaixão, mas direta, objetiva, sem ficar com rodeios, sem fazer o que todo mundo faz, né, que é evitar o assunto, né? Aí a gente precisa também desenvolver um olhar para avaliar o risco. Será que você sabe, quando um paciente chega no seu serviço de saúde, dizer se ele é de baixo risco, médio ou alto risco para suicídio? Então aí a gente vai ver alguns critériozinhos e algumas ações necessárias para a gente tomar. Já que a gente está falando em prevenção, não tem jeito da gente prevenir uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer de maneira muito rápida ou não, né? Então, primeiro, se a pessoa tem uns pensamentos suicidas, são alguns pensamentos aqui e ali, ela diz, não consigo continuar, gostaria mesmo de não estar aqui. Se são só pensamentos, esse risco provavelmente é de baixo nível, é um baixo risco. E aí, se a pessoa só tem essa ideação, que não é todo dia que ela pensa assim, de vez em quando ela pensa, mas tem pensado nos últimos meses, ou talvez uma vez por semana ela questione, será que vale a pena continuar vivendo? Ela é de baixo risco. Precisa do quê? Apoio emocional, falar abertamente sobre perda, isolamento, desvalorização, né? Quanto mais ela fala, mais as emoções acalmam, menos esse desejo se intensifica de morrer. Focalize no lado positivo, porque ela está ambivalente. Uma parte quer morrer, mas outra parte quer viver ainda. Então, focalize, enfatize os aspectos positivos da vida dela, das suas capacidades pessoais, da vinculação, quanto ela é importante para si mesmo, para o mundo, para os outros. Mostrar para ela que já resolveu outros problemas e que agora também vai resolver, que não precisa de jeito nenhum, que o suicídio não precisa ser uma solução para as coisas. Mas encaminhe também, olha, eu acho que seria legal se você pudesse consultar um médico ou bater um papo de vez em quando com um psicólogo, ir para uns atendimentos, falar com uma pessoa que de repente possa trazer uma outra perspectiva para você. Mas mantenha contato regular com ela, vai visitar, passe lá um dia sim, um dia não. Pode ser uma medida já importante, efetiva, para diminuir o risco. O paciente de médio risco já é um pouco diferente. Ele tem pensamentos, esses pensamentos não são tão esparsos, eles já são regulares, já são mais sistemáticos, mas ele não tem um plano assim, ele tem um plano de se matar, ele já pensou até como ele pode fazer isso, mas ele não pensa de fazer imediatamente, ele não organizou ainda a cena. Esse paciente requer mais cuidados. Além do apoio emocional, trabalhe os sentimentos suicidas. Focalize nas aspectos, nas forças positivas, focalize nos sentimentos de ambivalência. Olha, o que está acontecendo com você? Observe, você está pensando muito fortemente em se matar, mas você também, olha, você me falou disso, daquilo que você ainda gosta. Mostre essa ambivalência. Explore as alternativas, mas e se você fizesse, olha, resolvesse
Esses outros problemas que você tem, esses problemas que estão te atormentando tanto, dessa maneira, daquela outra maneira, como será que outras pessoas podiam encarar isso que você está vivendo? Explore as alternativas. Faça um contrato também. Olha, amanhã vamos nos encontrar, vamos marcar aqui, nós vamos juntos no shopping, 10 horas eu te pego. Faça contratos de encontrar com ele de maneira mais regular. Esse contrato é quase como um contrato de me garanta que você vai estar vivo amanhã. Me garanta que você vai estar vivo depois de amanhã. Eu preciso te ver, eu quero te ver, eu ainda quero conversar com você. Isso e aquilo. Faça o contrato. Mas encaminhe a pessoa ao psiquiatra ou médico, marque a consulta o mais breve possível. Não é só dizer assim, você precisa ir, aqui está o cartão, vai marcar aí, vai procurar no psiquiatra. Não, não. Você vai dizer, vamos marcar, eu vou com você, você vai telefonar, se você não quiser, eu telefono, eu vou pegar você e levo você junto comigo. Se você quiser, eu posso entrar com você na consulta para te ajudar a lembrar de coisas que você precisa falar. Então, é muito importante esse acompanhamento, é estar junto mesmo, não é só encaminhar e dizer faça isso, faça aquilo, porque esse sujeito não está com forças para fazer, sozinho. Além disso, entre em contato com a família, com os amigos, com os colegas, reforce o apoio. Esse sujeito não deve ser deixado sozinho, ele deve ter uma rede de apoio para a proteção. E é uma rede de apoio mesmo, é como aquele malabarista que está lá em cima, né? Não sei quantos metros, se jogando para lá e para cá. Ele pode cair a qualquer momento e o circo manda que a gente bote a rede embaixo. Essa rede é permanente, ela não pode sair de lá, porque vai que o cara cai, a gente está aqui para segurar. Então, essa metáfora é importante. É importante, é uma rede. E o alto risco. Esse cara não só tem ideação, pensa em se matar, tem um plano definido e pode acontecer a qualquer momento, é imediato. Então, esteja junto com a pessoa, nunca deixe a pessoa sozinha, fale gentilmente, remova as facas, as pílulas, a arma, o inseticida, tudo que pode trazer risco à saúde dela, a corda, a rede de dormir, o cinto, tudo que pode se tornar meio de se matar. Mantenha a distância dos meios. Essa é uma das formas de prevenir suicídio, né? Então, os prédios devem ter redes de proteção, as pontes também devem ter sistemas de proteção. Eu ouvi, inclusive, uma experiência na China, numa ponte que estava acontecendo, onde estava acontecendo diversos casos de lançamento sobre o rio, um dos rios lá da China. O pessoal do governo, né, da prefeitura da cidade, fez o seguinte: a cada metro, a cada 2 metros, uma plaquinha. Viva feliz, você é importante para o mundo. Uma plaquinha de você abraçando uma criança, uma pessoa abraçando uma criança, com mensagens positivas, mensagens que mostram a sua vida tem valor, o mundo fica pior sem você, né? E a mera presença dessas plaquinhas fez com que as taxas de suicídio diminuíssem naquele local. Então, é muito importante, porque às vezes o sujeito, numa impulsividade, tendo os meios facilitados, ele vai executar. O de alto risco, sobretudo, né? Então, nós precisamos intervir nesses momentos, né? Fazer contrato, encontrá-lo com regularidade, entre em contato com um profissional de saúde mental, vai no hospital. Eduardo Ribeiro tem um serviço ambulatorial, né? Traga, se não tiver o serviço de saúde, traga líderes da comunidade, pode ser o padre, pode ser o pajé, pode ser o pastor, pode ser quem seja que, de alguma maneira,
está na comunidade, acolhe, acompanha, ouve. Isso é importante para que o sujeito se sinta conectado e acolhido, né? Mas é claro que um profissional de saúde mental é importantíssimo, mas eu digo em situações de urgência, emergência, todos são importantes, todos devem estar por perto, né? Informar a família e reafirmar o apoio da família é fundamental, né? Encaminhar o sujeito também, não naquela base do lavei as mãos, encaminhei, já disse o que você tem que fazer, agora faça, se vira. Nada disso, o profissional tem o compromisso de acompanhar. O sujeito não está ali na sua frente, mas você tem um compromisso com ele. Tem que fazer busca ativa, tem que visitar na casa, porque isso tudo são cuidados em saúde, né? E cuidar, quando encaminhar, se o sujeito é um paciente psiquiátrico, tem história de suicídio na família, tem tentativa de suicídio anterior, tem uma doença física importante, tem uma rede social pequena ou esgarçada, ou às vezes até ausente, se tem isso, está em risco, a gente tem que encaminhar, tem que ir para os recursos da comunidade, família, amigos, colégio, igreja, centros de crise, profissionais de saúde, todo mundo, né? O que não fazer? Não ignorar a situação, não pensar também, o sujeito que fala não se mata. Isso é uma bobagem, é um mito. A maioria dos sujeitos que se matam falaram antes alguma coisa, deram uma dica, já mostraram, não sei nem por que eu estou aqui, eu estava melhor se eu tivesse morto, coisas do tipo, mas as pessoas não legitimaram, não identificaram o risco ali. Então, é muito importante a gente levar a sério, né? Desafiar a pessoa a continuar em frente, não adianta desafiar, provocar, fazer com que se torne uma coisa moral. Você tenha forças, você precisa ter mais coragem, você está muito mole, você tem que ter força de vontade. Não se trata nada disso, não tem nada a ver com coragem, com força de vontade, é uma doença. E a gente tem que tratar como tal. Se a pessoa está diabética, se ela está hipertensa, você não diz para ela, tenha coragem, tenha força de vontade, você mesmo que pode se resolver. Não, a gente acolhe, a gente medita, a gente acompanha. Tem todo um protocolo para acompanhar com o paciente com risco de suicídio da mesma maneira, né? E mostrar para ele, olha, eu vou fazer tudo para ajudar você. Você pode contar comigo, né, para defender a sua vida. Então, compromisso, sensibilidade, conhecimento, preocupação com o outro e a crença de que a vida é um aprendizado, é uma dádiva, vale a pena. São os principais recursos que os profissionais da saúde na atenção primária têm. E, apoiados nisso, se pode ajudar a prevenir o suicídio, né? Então, eu acho que já estou concluindo, deixo o meu contato aí, para aqueles que eventualmente, de alguma maneira, queiram interagir comigo depois, eu estou à disposição. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e compartilhar essas reflexões com vocês.